morte é tão misteriosa que a gente não consegue, quando pensa nela, não consegue chegar a lugar nenhum. Como que a gente poderia passar numa sequência de que a vida e a morte seriam um trajeto de uma mesma pessoa? De certo modo, morte e vida estão juntas, são coisas unidas. O que faz, então, com que a gente prefira a vida e não a morte? Por que é sempre tão difícil falar sobre a morte? Por mais que a morte faça parte da vida, parece que sempre evitamos falar dela. Claro que essa conversa é difícil, porque ela quase sempre nos traz histórias tristes. Tem o medo de perder pessoas queridas, dói a saudade daqueles que já perdemos. E lembramos que um dia nós também vamos morrer. Mesmo a morte sendo uma certeza, ela nos choca, assusta, nos emociona. Eu nem sei qual palavra usar para descrever o que sentimos diante da morte. Vai ver, é por isso que fica tão difícil falar da morte. Ela nos deixa sem palavras. A filósofa Scarlett Marton vem ao Café Filosófico para nos ajudar a entender, através da história, como chegamos à relação que temos hoje com a morte. Encaramos a morte como uma negação da vida? Ou como acontecimento natural, que faz parte dela. Vamos voltar à antiguidade, a antiguidade greco-romana. Os antigos diziam que a filosofia era uma longa meditação sobre a morte. Platão tem uma frase também lapidar. Preocupar-se em morrer, diz Platão, é a boa via para filosofar. É uma ideia que de alguma maneira vai granjear adeptos. Cícero, em Roma, vai partilhar dessa ideia. Um pouco para adiante, uns séculos depois, vários séculos depois, Montaigne, nos Ensaios, também dirá que filosofar é aprender a morrer. E já no século XIX, Schopenhauer, o filósofo alemão Schopenhauer, dirá que a morte é o verdadeiro gênio inspirador da filosofia. Na antiguidade greco-romana, a morte tem o seu lugar. E isso se percebe de diferentes maneiras. Por exemplo, se reconhecia o direito de morrer. Era o direito de morrer que permitia aos doentes desesperançados de pôr fim à própria vida, recorrendo por vezes ao auxílio de outrem, ao auxílio de outras pessoas. Ou seja, essa nossa discussão contemporânea sobre eutanásia, se fosse colocada lá na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, ela ganharia outras cores. Porque naquele momento a eutanásia era uma prática aceita pelos antigos e, antes de mais nada, por essa razão, é que se reconhecia ao ser humano o direito que ele tinha de morrer. Um outro exemplo de como a morte estava presente na antiguidade greco-romana. As casas, meus amigos, eram construídas ao lado das tumbas, ao lado dos túmulos. Havia, digamos assim, uma relação próxima entre vida e morte. E eu queria aqui trazer uma palavra para nós pensarmos juntos sobre ela. Paganismo e pagão vêm de um vocábulo latino, eles derivam de um vocábulo latino que é pagus. Pagus significava o campo de lavoura, aquele pedaço de terra onde se plantava. E cada pagus, na antiguidade greco-romana, cada pagus, cada campo de lavoura, tinha algo de sagrado. Tinha um espírito que governava esse espaço, esse pedaço de terra. E esse espírito quem era? Esse espírito era o ancestral da família que ali havia sido enterrado. Nas casas, nas moradias dos gregos e dos romanos, sempre havia o altar dos deuses familiares, dos ancestrais. Um culto aos mortos era praticado. Havia uma íntima relação entre vida e morte nesse momento. E o enterro dos corpos amados
o enterro dos corpos dos seres amados tornava a terra sagrada. Mas também o corpo se tornava sagrado. E isso pela seguinte razão, porque o homem, e aí vale a pena trazer também a etimologia, homem que vem de homo e que vem de humus, o homem era feito de terra. Assim dizia a Bíblia, tu és pó e ao pó retornarás. Portanto, nós podemos dizer que no paganismo havia um apego mortal à morte. A morte se fazia presente. Muitas civilizações desenvolveram maneiras particulares de preparar o cadáver de uma pessoa. Para os antigos egípcios, por exemplo, o processo de mumificação era essencial para que o corpo morto pudesse receber de novo a vida. Ainda hoje, algumas culturas preservam os rituais de preparação do corpo, como nos mostra o filme A Partida. Se nós pensarmos, por exemplo, em Luxor e Karnak, pensarmos nos grandes templos que existem nessas duas localidades, Luxor e Karnak, o poder dos sacerdotes era enorme. Por quê? Porque cabia aos sacerdotes a prática da mumificação. Eles que tinham o conhecimento de como fazer para que, retirando determinados órgãos que eram colocados em determinados vasos e enfaixando o corpo do faraó, mas não era só do faraó, era o corpo de toda a população que tivesse meios, evidentemente todos os indivíduos que tivessem meios, não é? Mumificando o corpo, seria possível a ressurreição. É muitíssimo impressionante como o Egito Antigo cultivou a morte. E colocou a morte, eu insisto nesse ponto, no centro da sua civilização. Se no paganismo a morte ocupa todo um espaço, agora com o cristianismo é a vida que vai ocupar esse espaço. Se no paganismo existia o direito de morrer, agora com a religião cristã é introduzida a ideia da sacralidade da vida. A vida é considerada um dom de Deus, dom esse que tem de ser preservado. Mudou o polo, não é verdade? A ideia privilegiada deixa de ser a morte e passa a ser a vida. A vida entendida, como eu dizia, como este dom sagrado concedido por Deus aos seres humanos.